Continuando nossos vídeos sobre TDD, agora nós vamos ver mais um conceito importante, que é o conceito da lista dos testes. É interessante que quando a gente vai começando a montar os cenários, né, até durante a implementação mesmo do código, a gente vai notando condições específicas. Por exemplo, cenários negativos, você está fazendo um cenário positivo, aí começa a imaginar um monte de cenário negativo que pode ser criado. Então, muitas vezes a gente não pode parar o que a gente está implementando para já fazer um novo teste. Porque senão a gente vai acabar esquecendo. Ou então, às vezes, vem 3 testes, eu vou fazer 3 testes novos que eu imaginei. Então é interessante você manter uma lista de testes, você coloca num papel, ou então num notepad. Você, quando tem uma ideia de um teste, você escreva uma frase dizendo o que aquele teste faz. Bota um título. Então, por exemplo, eu quero testar, estou fazendo aqui o indicar se o jogador vai ser X ou bola. Já me lembrei o cenário negativo. Ele não pode mudar de marca depois que o jogo tiver começado. Então pronto, escreva isso. Escreva isso numa linha, né, que lembra você depois esse teste que precisa ser feito. Então sempre vai vir ideias de novos testes e a gente tem que manter essa lista por perto. A gente vai ver essa lista como ela cresce e a gente depois vai marcando os testes que vamos fazendo posteriormente. Né? Então mantenha sempre essa lista por perto para você nunca esquecer, nunca deixar passar algum teste batido. Então, por onde nós começamos a testar? Qual a primeira classe que deve ser escrita nesse sistema? Né? A gente pode voltar um pouco àquela modelagem inicial e tentar ver aqui para onde você começaria. Muitos começariam pela célula, que é a mais simples, né? Mas eu digo, para o desenvolvimento de sistemas, né, muitas vezes eu prefiro uma abordagem top-down. Né? Qual é a classe principal? Porque é como se fosse o seguinte, eu vou começar, eu sei que eu sempre vou ter que criar um jogo. Eu não sei se eu vou precisar criar jogador, se eu precisar criar célula, tá? Então por isso que, sendo pragmático, o jogo começa por aqui. Então vamos começar pelo jogo. Ela tem as outras classes, né? Um jogo tem os jogadores, ela agrega as outras classes que estão ao redor. Então a gente, né, geralmente começa por esse tipo de classe, ok? Então é um bom candidato onde a gente pode começar o teste. Aqui no material, depois eu tenho o link aí no YouTube, como você vê esse material, tem as telas, né, de como se criar o projeto. Eu vou criar aqui, aproveitar que estamos com um vídeo, e vou criar na mão aqui o projeto para a gente começar a fazer o nosso jogo da velha. Então, você pode até ver aí, se você não conhece o Eclipse, pode ir aprendendo aqui como fazer o projeto. Então, o nosso projeto vai ser jogo da velha. Ok. Tá aqui criado o projeto Java no Eclipse. E vou criar aqui um pacote para colocar as classes dentro. Então digamos que vai ser com.jogo da velha. É o meu pacote base. E como a gente viu, eu decidi começar o projeto pela classe jogo. Então eu vou criar aqui a classe jogo. O Eclipse me cria a classe vazia, vai aparecer daqui a pouco. Está aqui a classe jogo vazia. Também existem assistentes no Eclipse para ajudar na codificação de testes. A gente pode vir aqui, ó, clicando sobre a classe jogo, a gente pode vir pedir para ele criar um JUnit Test Case, né? Criar uma classe de teste JUnit. Ele já coloca aqui, até o nome ele sugere, jogo teste, né? Então a gente pode pedir para ele já criar essa classe. É interessante que essas versões mais novas do Eclipse, elas sabem que quando a gente cria um teste, é preciso adicionar o JUnit no class path do projeto, na biblioteca JUnit. Ela não vem por padrão na linguagem Java, tá? E é bem interessante você realmente adicioná-la, né? Senão a gente não vai conseguir rodar os testes. O Eclipse aqui já está sugerindo a gente usar o JUnit 4, a versão mais nova do JUnit, que é baseada em anotações em vez de ser baseada em herança, e aí eu vou aceitar essa sugestão dele. Então a gente pode ver aqui que além no projeto, além de eu ter o ambiente, né, das bibliotecas padrão do Java, eu tenho agora o JUnit também no meu path. Por isso que eu posso, deixa eu dar uma aumentada aqui, eu posso usar coisas como essa, por exemplo, essa notação de teste, que faz parte do JUnit. Então ele já fez aqui todos os imports necessários, né, para que eu comece a fazer meus testes. Vamos voltar lá para o material. Certo? E antes disso, antes de continuar, eu vou aproveitar esse momento que a gente tem e
já jogar esse código aqui no controle de versão, tá certo? Então o que basicamente a gente tem aqui? A gente tem o projeto Jogo da Velha. Opa, tá até errado, tá Jogo da Velha. Vamos dar um F2 aqui para renomear. Jogo da Velha. Certo? E a gente pode ver aqui que ele tem vocês não estão vendo aqui, que não está abrindo nessa parte do vídeo que eu selecionei para filmar, mas tem um atributo propriedades. Ele vai abrir aqui as propriedades do projeto. Então tá aqui a localização do meu Jogo da Velha. Está em /home, Rodrigo Vilar, Workspace, que é onde estão todos os projetos do Eclipse, e o projeto propriamente dito, que é o projeto Jogo da Velha. Ok? Então vamos lá. Eu vou entrar no console aqui. Vamos abrir o modo texto. E vou entrar exatamente naquela pasta que está lá. Eu estou aqui na minha pasta Home, certo? Home Rodrigo Vilar. E vou entrar aqui na Workspace Jogo da Velha. Pronto, estamos aqui. Para colocar esse projeto no controle de versão, a gente executa o comando git init. Então, se você não conhece o Git, eu sugiro que você leia. Eu vou deixar o link aqui dos meus vídeos sobre Git, né? E você vai poder trabalhar também com controle de versão. Então vamos aqui. Esse comando git init, o que é que ele fez? Ele criou um repositório Git vazio, né? Nessa pasta, né? Aqui, jogo da velha /.git. Então a partir de agora a gente tem como monitorar esse repositório através do Git. Então eu posso executar o comando git status e ver, por exemplo, que tem vários arquivos que foram criados. Tem a pasta src, que está meu .java, tem a pasta bin, que é onde o Eclipse coloca as classes compiladas, tem a pasta .settings, que são configurações do Eclipse, e aqui arquivos do projeto do Eclipse, o ClassPath Project. Então eu vou copiar isso aqui, porque eu vou fazer uma coisa interessante, vou mostrar para vocês agora. Eu vou criar, usando o editor de texto. Você pode usar qualquer editor de texto, né? Eu estou usando o Vim, pode usar o Nano, né? Qualquer editor de texto do Windows, por exemplo, também. Vou criar um arquivo chamado gitignore, .gitignore, tá? E para inserir, e vou colar aqui aqueles arquivos ali. Por que é que eu vou colocar esses arquivos aqui? Porque esses arquivos aqui não me interessa colocar eles no controle de versão, tá? São pastas que não devem ser enviadas para outras pessoas quando eu for colaborar com a equipe, porque o projeto em cada máquina ele tem um paths diferente, class paths diferentes, configurações diferentes. Eu não preciso mandar os .bins para o controle de versão, né? Não preciso mandar. Então eu vou e crio esse arquivo gitignore para o Git simplesmente ignorar esses arquivos e essas pastas. Dou esc wq para gravar e sair. E agora quando eu fizer um git status, só vai aparecer dois arquivos, que é o próprio .gitignore, que eu devo enviar para outras pessoas, e a src. Para criar um commit com esses arquivos, eu faço git add. Agora ele altera aqui, ó. Então, em vez de ser untracked files, né, arquivos não mapeados ou não acompanhados, eu tenho agora mudanças a serem commitadas, né, a serem consolidadas. Então, o próprio gitignore e os duas classes que a gente criou, o jogo Java e o jogo teste. Agora a gente pode fazer o git commit, colocar uma mensagem explicando o que estou fazendo. Versão inicial do jogo da velha. Ok. Jogo da velha. E aqui está feito o commit, não é? Tá pronto. Eu não vou enviar ainda aí para a nuvem, né, para o GitHub, mas por enquanto a gente fica trabalhando aqui localmente, certo? Se eu fizer git status novamente, agora não tem nada a commitar, já está tudo em dia, né? Vamos voltar aqui para Eclipse, né? E agora a gente pode decidir por onde vamos começar a implementação do nosso jogo, né? Então, qual seria a primeira versão da lista de testes? A primeira ação que se faz, criar o jogo, né? É simples, é um estímulo simples, né? Você pode, por exemplo, como usamos programação orientada a objetos, fazer um new jogo, né? Jogo igual new jogo,
né? Não tem, e depois, que assertiva a gente pode fazer com isso? Né? Não tem muito o que fazer também, mas uma dica que ele deixou aqui no artigo, a gente pode verificar se o jogo acabou, né? Que deve ser falso nesse momento. Na hora que eu crio um jogo, ele não acabou, ele nem começou, na verdade. Como é que acabou? Então vamos fazer isso em código, vamos voltar lá para Eclipse, né? Então fazer aqui, lembre-se, nós vamos fazer um teste. Antes de fazer a implementação, a gente vai fazer um teste. Então vamos fazer esse, a gente pode colocar aqui o nome do método, né? O que a gente quer fazer, criar o jogo. Então basicamente, vamos lá. Para criar o jogo, eu tenho que fazer new jogo, criando um objeto jogo, certo? Então até aí, se a gente não fosse fazer assertiva, o código poderia ficar desse jeito. Mas como a gente precisa, né, a tendência não é só criar um jogo, mas verificar alguma coisa dentro dele, se está tudo ok, né? A gente deve ter esse objeto aqui necessário, ter ele acessível no linha posterior. Então para isso a gente vai ter que colocar esse objeto numa variável. Vamos colocar numa variável local. Então ele bota aqui, quando eu boto aqui Ctrl 1 no Eclipse, ele me dá essa sugestão de criar, vou fazer novamente, Ctrl 1, ele me diz, ó, coloque esse objeto numa variável local, né? Então a gente faz isso, cria essa atribuição. E agora a gente pode perguntar, jogo, você acabou? E isso aqui a gente tem que ter certeza que isso aqui vai retornar falso, certo? Esse método acabou. Para fazer isso, para nos auxiliar nas assertivas, o JUnit ele já tem essa classe assert, né, aqui, que ele está importando aqui todos os métodos, está fazendo um import estático de todos os métodos da classe assert. Então a gente quer fazer o quê? O acabou ser false, né? Então a gente pode fazer um assert false, assert false, tá? Então eu pego esse método aqui, jogo acabou, e jogo aqui dentro na condição. Eu me assegure, né? O teste que essa execução aqui, jogo acabou, vai ser falsa. Se não for falsa, o teste tem que falhar, né? Então eu posso também usar esse primeiro argumento opcional. Ele diz que se o teste falhar, explicar por que falhou, né? Então se aqui retornar true, se o jogo retornar verdadeiro, se o jogo quando acabou retornar verdadeiro, o que foi que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o jogo iniciou acabado ou finalizado, certo? Então o jogo já iniciou finalizado, então tem algum bug, né? Você pode achar esse teste ridículo, mas eu vou mostrar a vocês que ele vai pegar um bug lá na frente, né? Vai ser bem interessante. Então pronto, tá aqui. O que eu fiz basicamente aqui? Um estímulo, um passo de criação de jogo e uma assertiva. Olhando para dentro do jogo e perguntando a ele. Essa invocação de método acabou aqui, ela não muda nada o estado do jogo. Ela apenas lê o que está dentro do jogo. Você acabou? Ela pergunta, né? E a gente pode notar que esse método acabou, o Eclipse está reclamando aqui que ele não existe, né? Se você colocar aqui o mouse em cima, ele vai dizer, o método acabou não foi definido no tipo jogo, né? Isso é muito comum de acontecer em TDD, porque a ideia do TDD é que você crie o código a partir do teste, né? Então, basicamente isso. Em TDD, os testes direcionam o projeto do sistema. Então, os testes é quem vai dizer quais métodos devem existir e como ele deve existir, como ele deve ser feito. Tá aqui basicamente o mesmo código que a gente criou, o new jogo, e a assertiva. Aqui é assert e false do jogo acabou, certo? Então, vamos lá. Como é que a gente faz agora? O Eclipse, ele ajuda bastante no TDD também, porque ele sempre no Ctrl 1 vai ser seu parceiro aqui. Quando você bota aqui em cima do erro, ele vai indicar soluções. Ele vai dizer aqui, ó, crie o método acabou no tipo jogo, certo? E tá aqui o método acabou feito. E aí a gente pode salvar. Quando a gente salva, a gente vê que agora o Eclipse não reclama mais do fato do método não existir, porque ele já foi feito, certo? Vou parar aqui o vídeo e já voltamos.